Amados irmãos, manhã de domingo, hoje dia 19 de julho de 2026. Desejo a todos um abençoado dia na santa paz do Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre todos nós, que a virtude do Espírito Santo esteja também nos unindo como igreja do Senhor. Estou aqui no nome santo do nosso querido Mestre, Jesus Cristo. Sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koning. Falo aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Vez ou outra, Esther não está aqui comigo. Hoje é um dia que ela já foi descansar, pois eu gravo este vídeo na noite anterior para enviar no dia seguinte. Ela manda saudações aos irmãos e amanhã ela vai estar por aqui querendo o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós até aqui, irmãos, e nós temos certeza que Ele continuará cuidando de todos nós. Confia no Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, que nada vai te faltar. Nós vamos falar sobre os nossos medos hoje, ou medo de alguém. Está com medo. Não é medo de coisinhas qualquer, não é? Tenho medo de fantasma, medo disso, daquilo. Como nós era criança, a gente sentia os medos. Eu lembro quando senti meu primeiro medinho, né? Eu não tinha 4 anos ainda, e lá na roça, no interior, muito escuro. Era a noite, estava anoitecendo, escurecendo. Minha mãe disse, vai lá no pasto do vô, que era do outro lado da rua, e traz folha de laranja para fazer o chá para o Neco, que era o meu irmão, que está com febre. E eu saí, cruzei a estradinha, me baixei, passei por baixo do arame farpado e quando cheguei no pé de laranjeira para arrancar as folhas, comecei a tirar as folhas e não olhava para as folhas, pegava assim com as mãos e arrancando, me deu um arrepio forte e o medo chegou. Pela primeira vez, senti aquele arrepio do frio, do medo, muito medo. Aí eu vim correndo para casa com as folhinhas de laranja na mão. Minha mãe perguntou para mim o que foi. Eu falei, mãe, eu fiquei com muito medo. E eu estava chorando. A mãe disse, você precisa ser homem. Você precisa ser homem. Lembro que Davi disse para Salomão, quando estava passando o reinado para Salomão, passando o reinado ainda em vida para Salomão, com certeza com muita preocupação, uma frase curta, mas está lá nas Sagradas Escrituras, está aqui. Sê homem, seja homem. É isso que nós precisamos ser, meus amados, homens e mulheres de Deus. Nós pertencemos a Ele. Ele nos amou e deu a vida por nós, e nós precisamos lutar para manter este amor vivo dentro do nosso ser. Na carta primeira de João, ou na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo 15, diz assim, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Vou reler a frase. E cremos no que Deus nos tem. É um ponto aqui, que Deus nos tem, o amor que Deus nos tem. Porque Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Verso 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor
para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Versículo 18, e é neste versículo, neste verso, que eu quero me ater com os irmãos. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. Por que tens medo? Por que tenho medo? Porque você é castigado. E quem tem medo não está aperfeiçoado no Senhor. Versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você deve ter certeza disso, que o Senhor te amou primeiro, a ponto de dar o seu amado Filho por nós. Nos comprou com altíssimo preço, dando a sua própria vida. Descendo da glória, se fazendo homem, habitou entre nós e manifestou a sua glória aos homens. Foi morto, mas ressuscitou, deixou conosco o Espírito Santo e todas as diretrizes necessárias para a igreja crescer. Ele plantou a igreja, a sua igreja, a igreja de Cristo, que permanece linda como sempre em toda a terra. Aonde você está, com certeza, se tu procurar, se tu tens o mesmo sentimento por Cristo que tem a sua igreja, o mesmo olhar que ela tem, as mesmas esperanças, não tens medo de Deus, mas temes a Ele como Deus forte, o Todo-Poderoso, você vai encontrar alguém que faz parte da igreja do Deus vivo. Então, irmãos, o medo é um problema sério na vida do cristão. Hoje é evitado, se evita pregar certas mensagens, porque as pessoas podem ficar com medo. Eu estou falando isto agora, nesta noite, gravando para amanhã, porque eu ouvi nesta tarde de sábado um depoimento de uma irmã que mora num país do norte da Europa, um país muito frio. Ela disse que, mostrando as diferenças da igreja, ou da igreja local que ela congregava aqui, daquela que ela encontrou lá, para ela conviver com os irmãos, se reunir com os irmãos. Uma das coisas que ela nunca ouviu falar da boca do pastor que ela tem lá foi sobre a volta do Senhor. Aí ela perguntou, mas por quê que não se fala na volta do Senhor Jesus aqui? Eu venho ouvindo isto desde criança, desde sempre. Aí o pastor disse para ela, porque as pessoas vão ficar com medo, então nós não podemos pregar estas mensagens aqui sobre a volta de Cristo, sobre o castigo eterno, sobre a condenação eterna. Irmãos, Deus é amor, verdadeiramente, Deus é amor. Mas o Espírito Santo, quando nos convenceu do pecado, ele nos convenceu do pecado e imediatamente mostrou-nos a justiça de Deus, quem é Deus. E também deixou nós cientes de que ele será o juiz eterno, do juízo de Deus. Nos convenceu dessas três coisas, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se nós não viver em conformidade com a bendita palavra do Senhor, verdadeiramente nós temos medo.
Quantos que não voltam mais aos pés do Senhor, porque acharam subterfúgio nesse mundo, ou alguém dizendo, fica por aqui, porque aqui tu tens amigo, tu tens alguma coisa que sempre pode preencher o vazio que há na tua vida. Não vai mais para lá, não. Lá eles pregam justiça, pregam juízo, eles condenam o pecado. Lá não. E as pessoas, então, essa irmã comentando, dizendo essas palavras, eu fiquei pensando, Deus, por que nós ouvimos que já em outras nações, inclusive na nossa nação, já tem alguém pregando que Jesus já voltou, que essa mensagem do arrebatamento é história de idosos, de pessoas idosas como eu e como tantos outros? Meu irmão, não é não. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E se você tem medo de Deus, escute mais uma vez a leitura que vou fazer do versículo de número 18, do capítulo 4, da primeira carta do apóstolo João. No amor não há medo. Se você amar a Deus de todo o coração, você não vai ter medo dele. Não, nem do que está por vir. Fala-se muito no Apocalipse. O Apocalipse, irmãos, nós enfrentaremos. A igreja do Senhor será cuidada por ele. Ela, como preguei outro dia aqui, ela é como a menina dos olhos de Deus. Ela será cuidada. Ela não será entregue na mão do anticristo, mas será tirada daqui como arrebatada. Até os nossos mortos deixarão as sepulturas, os lugares aonde estejam, vão ser tirados dali. O Senhor cuida do seu povo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Vai embora, medo. Eu tenho o Senhor da glória comigo. O Salvador está comigo. O Espírito Santo me orienta cada dia. Eu ouço a voz dele todos os dias. Você pode dizer isso? Quando canto, quando prego, quando oro, eu sinto a presença dele comigo. Eu não tenho medo. Você, irmão e irmã, isto aqui é uma coisa normal na vida do verdadeiro cristão. Não ter medo, mas amar a Deus. Temer a Deus. Eu não peco porque eu tenho medo de Deus, não. Eu não peco porque eu o amo de todo o meu coração e de toda a minha alma. Não pecar não quer dizer que eu sou um homem tão puro assim que não cometo pecado todos os dias. Involuntariamente nós pecamos todos os dias. Mas aqueles pecados propositais, aquelas coisas que vêm brotando de dentro de ti, de repente você lança para fora, né? Não foge do pecado. Isso agride a Deus. Então quem ama o Senhor não tem medo dele, mas se mantém puro diante dele, em íntima comunhão com ele, para que naquele glorioso dia não sejamos esquecidos aqui. Porque o medo envolve castigo. Está nesse versículo 18 de João, da primeira carta de João, capítulo 4. Porque o medo envolve castigo. Se tem medo, por que lá não se prega, em tantos lugares não se prega mais a volta de Cristo? Porque dá medo nas pessoas. Eles não vêm mais cultuar. Talvez pensa-se na finança, pensa em tantas outras coisas, na posição social que está lá, que tem lá naquela cidade, lá naquela avenida. Um povo que só prega medo. Nós não pregamos medo. Nós não assustamos as pessoas. Nós pregamos o amor de Deus. A glória de Deus revelada na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Não tem nada mais glorioso do que isso para ser oferecido aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra, do que oferecer o amor de Deus. Porque o medo envolve castigo.
E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem medo de Deus, é porque tu não estás aperfeiçoado no amor. Procura amar a Deus. É um dever sagrado. É mandamento primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não só mandamento da lei escrito no escrito, mas gravado na nossa alma, no nosso coração, no nosso subconsciente, em todo o tempo. Que nós devemos amar a Deus. Então, irmãos, se nós não estivermos aperfeiçoados nele, é porque não há o amor dele em nossos corações. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 19 está dizendo assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aliás, João sempre pregou essas mensagens do amor de Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, daquele que desde antes da fundação do mundo já nos conhecia, já nos reservou. Querido irmão e irmã, eu sei que você tem sofrido, há dúvida no teu coração. Tem tantas vozes hoje, tantas falsas doutrinas, tantas vertentes estranhas, cada dia vão nascendo ou aparecendo outras e outras, e você fica confuso. Mas nas Sagradas Escrituras, no livro santo, não há confusão. Não, tu nunca serás confundido se tu amar o Senhor de todo o teu coração. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3, versículo 16 de João, é tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal, ela ecoa ainda em toda a terra. Ela nos abraça, ela nos une. A igreja de Cristo, irmãos, esse corpo é indiscutível, é um corpo. Nós não temos como dividir esse corpo. Nós temos as nossas denominações para nos congregar, servir ao Senhor, mas nunca esquecendo que nós pertencemos à Igreja de Cristo, a um corpo divino que foi dado por nós. O Senhor Jesus nos comprou e nos uniu através da sua morte na cruz. Guarda essas palavras no teu coração e lança fora o medo, lança fora. Ouça a palavra de Deus com alegria, mas ame o Senhor também. Ame Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, e Ele nunca vai te deixar decepcionado, não. Querido Deus, nosso Pai, louvando a Ti por esta manhã de domingo, pelas nossas vidas, por tudo, Senhor, que nós contemplamos, ouvimos e sentimos aqui nessa terra. Muitas vezes, Pai, não é o medo, mas nós temos, Senhor Jesus, nos ficamos assustados, ficamos perplexos com a atitude de alguém que toma diante de Ti, te despreza, te desonrando. Outros pregam falsas doutrinas, falsos ensinos para encantar o povo, para ter multidões com eles. Mas onde está a igreja do Senhor? Aleluia! Aonde está